Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Meu nome é Rodrigo, estou aqui com a Belle e nós temos um convidado muito especial. Quer apresentar o nosso convidado? Eu já ia falar o nome dele. Mas... O nosso convidado muito especial, ele estava com a gente numa imersão, então, nossa, estou muito feliz de ele ter aceito vir falar com a gente. Carioca, ficou em São Paulo para ver alguns clientes, mas fez questão de estar aqui com a gente. Ele é especialista em conectar o desenvolvimento humano na estratégia das empresas. Daniel Scharf. Muito chique, né, gente? Obrigado, Dani. Salve, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre temas tão relevantes, né? Autoconhecimento, carreira e liderança, né? É um trio bem forte, né? Bem forte. Para a gente conversar. Acho que a gente já pode começar falando o que seria conectar o desenvolvimento humano. O potencial humano, o potencial né? humano nas estratégias da empresa. Acho que você pode esclarecer pra Sim, gente claro. um pouquinho o que você faz e como que é isso para as empresas? Como que é o seu trabalho, né? Claro. Então, a gente entende o potencial humano como uma junção de várias dimensões. Tem o autoconhecimento da pessoa, entendendo quais são seus talentos naturais, né? Você tem talento natural para pessoas, para projetos, para análise, para resultados, né? Para consistência, tudo. Então, a gente tem primeiro um talento natural. Esse talento natural ele é crescido ali da sua experiência, das competências e tudo. Então, quando a gente fala potencial, qual o potencial de entrega que você tem? E aí, olhando para os negócios, cada negócio ele tem uma estratégia de negócio e uma vantagem competitiva que é uma entrega. Tem algumas empresas que prometem experiências ligadas à agilidade, à precisão, a personalizar, né? E aí, quando a gente fala em conectar o potencial humano à estratégia do negócio, aqui dentro várias atividades vão precisar acontecer. Então, quem faz bem o quê para entregar o que a empresa promete? Então, se a empresa promete tecnologia, estratégia de agilidade, de personalização, né? De um over-delivery de uma experiência, quem são as pessoas que vão fazer isso aqui dentro acontecer? Então, a gente tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Por isso, conectar o potencial humano à estratégia do negócio. Eles precisam ter sinergia entre si. E, claro, dentro de uma cultura que é o jeito de ser. Então, meu trabalho é facilitar que isso aconteça, estimular para que isso seja sustentável, por isso o desenvolvimento da liderança, como, digamos assim, mola propulsora da sustentabilidade do negócio, preparar sucessores, preparar pessoas para assumir cada vez maiores responsabilidades. Então, a gente está falando de um ecossistema vivo, né? E por isso o potencial humano, porque antigamente era focado em tarefas, né? Hoje em dia não é, são entregas. Quando você falou isso, eu lembrei de uma história, eu tenho várias histórias, tá? E eu fazia curso pré-vestibular. Eu estudava, fiz escola pública e eu queria passar na escola pública, na faculdade pública, não deu certo, mas eu fiz o pré-vestibular. Eu fiz 2 anos de pré-vestibular. No segundo ano, veio um professor, quase lá para o fim do ano, quando você vai se inscrever. Aí ele falou assim, eu não vou deixar você se inscrever, eu queria fazer direito. Aí ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu não poderia deixar você se inscrever sem eu falar isso que eu vou falar. Ele veio com aquele caderninho das estrelas da faculdade, sabe? Ele falou assim, se você fizer direito, a comunicação vai perder uma grande pessoa. Não é o seu perfil direito. O seu perfil é esse aqui, e mostrou o curso de Relações Públicas. Aí, o que é isso, né? Relações Públicas, hein? Mas eu li, ele deu para mim aquele negocinho, estudou e falou assim, pesquisa e pensa aí, pensa. Se você quiser direito, mas coloca como segunda opção Relações Públicas. Aí eu falei, tá, né? Fiz, não passei, né, na escola pública. Aí eu fui lá naquele caderninho que ele me deu e tinha uma faculdade próxima de casa, que é a Metodista, onde eu fiz, em São Bernardo, né? Eu morava em São Paulo, mais perto do ABC. E ela tava 5 estrelas lá. Aí eu falei assim, eu vou lá pesquisar. E eu fiz Relações Públicas, por causa desse professor. Eu acho que quando a gente fala de carreira, e você fala que não necessariamente a pessoa é compatível, né, com...
eu acho que eu ficaria frustrada se eu fizesse direito mesmo, porque é zero minha cara mesmo. Eu me encontrei nas relações públicas e tudo mais. E você dizendo isso, né? Tipo, a pessoa se dedica a algo que não necessariamente é a soft skill dela e depois ela vive aquilo e ela vive entregando tarefas, porque ela pode ter o foco dela, ou o que ela gosta é outra coisa, né? Mas daí ela... Eu acho que é legal sobre isso. Então, eu queria que você me falasse duas coisas. Um pouquinho antes da gente chegar na empresa, se você tem dicas para quem está chegando, que nem eu não tinha ninguém. Se ele não me falasse, eu ia fazer direito. E não necessariamente eu ia gostar. E mesmo quem chega na empresa, formado em algo, e ela vê que aquela outra área lá é a que ela gostou, como que você desenvolve isso na pessoa? Excelente pergunta. E assim, você foi o ponto fora da curva, tá? Foi sorte você ter tido esse professor. Isso é muita sorte. Só para você ter uma noção, 80%, segundo uma pesquisa, 80% das pessoas não utilizam seus maiores talentos no dia a dia de trabalho. Então, assim... Bizarro, né? É bizarro. Aqui no Brasil, 70% das pessoas nunca fizeram nenhum teste de perfil, nenhum instrumento de autoconhecimento. Então, assim, você começa a pegar os dados, né? E a gente vai vendo, assim, as pessoas estão numa vida de deixa a vida me levar, a vida leva eu, entende? Então, assim, você tem um desperdício do potencial, porque elas precisam se adaptar para fazer aquilo que fazem. E a gente tem um gasto de energia chamado estresse. Quanto maior a adaptação, imagina você se adaptando para fazer pauta, fazer lá petição, sabe? Se você está escrevendo sobre direito, tem que fazer as pautas de direito lá para fazer, né, seus podcasts sobre direito. Imagina se você não tivesse a habilidade daquilo, ou fazer audiência, então você teria que se adaptar muito. Ali, uma energia de adaptação que ela tem um limite. O ser humano ele pode se adaptar a tudo, tá? E a maioria das pessoas, né, segundo as pesquisas, se adaptam o tempo todo nas suas profissões, nas suas atividades profissionais. Então, quando toca aquela musiquinha do Fantástico no domingo, dá dor no estômago. Por quê? Cara, amanhã eu vou ter que me estressar, vou ter que me adaptar, vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Ou então começa o dia de trabalho e você está desanimado. Tá? Então, assim, o primeiro desafio é esse, é você entender quem é você. O que te motiva, né? E indo na linha de responder a tua pergunta, eu preciso ter autoconhecimento. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Quais são os temas que me interessam? Quando um papo tá super bacana, o que tá rolando naquela conversa? O que eu busco na internet? Quais são as atividades que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de fazer análise, eu gosto de, sabe, estudar, eu gosto de aprender, eu gosto da beleza, do belo, eu gosto da natureza. O que você gosta de fazer? O que te motiva? O que sabe, faz teus olhos brilharem? Então, o autoconhecimento ele começa a trazer a resposta à pergunta quem sou eu? E do quem sou eu, o que me motiva, o que eu gosto? Quais são as atividades que eu gosto de fazer? Pô, Daniel, eu ainda não tenho experiência. O que eu posso fazer para lidar com isso? Ter experiências. Sabe? Dá uma olhada nos seus amigos, na sua roda de conhecidos, pede para visitar o trabalho deles, sabe? Se ofereça para trabalhos voluntários, busque estágio. Então, assim, busque fazer várias coisas para você começar a perceber o que você gosta. Então, você precisa... O autoconhecimento, ele é um caminho, uma jornada. Ah, Daniel, quando termina essa jornada? Nunca, até o último minuto a gente está tendo autoconhecimento. Prestar atenção nos seus pensamentos, naquilo que você faz. Então, a partir desse ponto de entender, né, a primeira parte da tua pergunta, quem sou eu, entendendo todo, né, esse cenário, aí vem, e se eu já estou no meu caminho e eu, sabe, não estou feliz com o que eu faço? Aí você precisa ter o plano B. E o plano B é aquilo que você não fez antes, você precisa fazer agora. Entendi. Você precisa ter esse autoconhecimento. Então, você pode fazer, sabe, avaliações de assessments, instrumentos de autoconhecimento. Né? Eu sou um dos primeiros brasileiros a trabalhar com isso aqui no país. Você pode, sabe, escrever sobre você, sobre seus pensamentos. Você pode, sabe, refletir quando você, sabe, quando você se encontra mais motivado, mais feliz. Então, o processo de autoconhecimento, ele a todo instante ele pode acontecer.
Não é um evento mágico na tua vida, entende? Um curso que você vai fazer, alguma coisa que vai te trazer o autoconhecimento. É um processo. E nesse processo você começa a se interessar, buscar informação, buscar experiências, e ali você pode começar a costurar um plano B. Algumas mentorias de carreira que eu já fiz, inclusive tiveram isso, né? Pessoas que viraram, sei lá, passaram a trabalhar com o estilo das pessoas, né? Ajudar as pessoas a entender sua autoimagem, seu estilo pessoal. Então, assim, é uma busca e uma construção. E hoje em dia várias pessoas têm várias atividades profissionais. Antigamente a gente falava em uma profissão. Hoje em dia, né? Coisa que a gente estava até no nosso bate-papo anterior. Às vezes as pessoas hoje têm 2, 3 atividades profissionais que são remuneradas e algumas que não são. Elas utilizam ali para que extravasar autoconhecimento, porque elas sabem disso. Então, eu sei que eu ainda estou trabalhando com o que eu amo fazer, mas eu tenho aqui um hobby, uma outra atividade que até não remunerada, mas me alimenta para tudo que eu faço. Então, a gente tem que pensar na nossa vida, né? Eu falei modelo de negócio, estratégia de negócios, você tem que ter um modelo da tua vida. Então, um modelo de negócio pessoal. Eu vejo que muitas pessoas ignoram a si mesmo, até por uma pressão, talvez, ali nos 18 anos, né? Qual faculdade você vai fazer? Qual profissão você vai seguir? E aí, nessa pressão, a pessoa ela deixa de olhar para si mesmo e entra na faculdade de Direito, por exemplo, igual você iria fazer. Aí passa, às vezes, anos da vida dela, e aí, lá na frente, ela descobre que, putz, não era isso que eu queria. Eu devia ter olhado para dentro primeiro, antes de fazer algo para fora, né? Exatamente. E aí a gente tem 2 ciclos, né? Isso eu falei na palestra do ano passado, na Feira do Empreendedor do Rio de Janeiro. Foi um dos maiores eventos do Brasil na área do empreendedorismo, promovido pelo Sebrae. E eu fui nos palestrantes. E aí, lá, eu apresentei 2 ciclos, né? Um é da adaptação. Então, você ali ainda não entende quem é você, né? Você é convidado por uma demanda, que essa demanda, às vezes, alguém te oferece um trabalho, ou teus familiares falam que tu tem que fazer tal faculdade, tal formação. Aí você vai, estuda aquilo, ou faz aquele trabalho, e daquele trabalho você se adapta para, sabe, ter que estudar, ter que aprender o trabalho, e essa adaptação gera gasto de energia que gera o estresse. Então, esse é o ciclo da adaptação. Ele vai gerar o quê? Esses dados que eu acabei de citar, alguns deles. E o ciclo do autoconhecimento, né? Você entende quem é você, o que você gosta, o que te motiva, quais são os seus talentos. E aí, o que você faz? Você aplica aquilo em atividades que você curte, e essas atividades, elas te retroalimentam. Pô, eu adoro o evento. Legal, no meio do evento eu tô cheio de pessoas e tal. Cara, aquilo vai te estimulando, teu olho brilha, o tempo voa. Daqui a pouco tu olha assim, cara, nem almocei, meu Deus. 8 horas da noite, eu esqueci de almoçar. Mas como? Você entrou em fluxo. Você entrou num estado de fluxo tão alto, de você estar tão motivado, que o tempo perde, sabe, a noção. A gente tem essa ilusão até do tempo. Então, a tua produtividade aumenta, você sai da tua zona de conforto, você faz o trabalho de 10 pessoas, entende? Por quê? Você aumenta a tua produtividade. Porque quando você faz isso, você gera o quê? Você gera energia positiva. Sim. E essa energia vem através do quê? Da tua criatividade, você passa a ter mais ideias. Isso contagia outras pessoas, né? Bate aqui. Exatamente isso. Porque você se torna um agente de mudança. Então, quando você se conecta com você, você também ajuda as outras pessoas a se conectarem. É um contágio do bem. Aí vem aquela perguntinha, pô, Daniel, e se eu fizer isso numa empresa, na minha equipe? É o que eu faço nas empresas. Entendi. Eu ajudo a juntar também as pessoas que têm sinergia entre si. E através dessa sinergia entre essas pessoas, elas, cara, têm um nível de produtividade, de energia, de alegria. E é bom para os negócios. A produtividade fica maior, o turnover diminui, porque as pessoas começam a ver sentido na sua vida, de estar ali trabalhando, energizada e tal. Passam a ser donas do negócio. Então, aquela coisa que falam, você tem que ter senso de dono. O que é senso de dono? Pô, o que eu faço tem significado para mim. Eu curto estar aqui. Eu venho aqui, eu tenho ideias, eu trago ideias para a empresa, isso melhora as entregas. O cliente, fica encantado com o que a gente está fazendo aqui. Então, aí gera senso de dono, autorresponsabilidade, todos esses nomezinhos bonitos, que sem isso não funciona.
Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar o quê? Até o heteroconhecimento de outras pessoas sobre você e a sinergia de sua equipe. E quando você consegue consolidar isso numa cultura bacana, cara, qual que é o nosso jeito de ser? Pô, o jeito de ser da nossa empresa, a gente é super criativo, a gente tem ideia. O que mais? Pô, a gente é super ágil. A gente gosta de fazer as coisas com agilidade. A gente usa Kanban para tudo. Começa o projeto, tem um Kanban, todo mundo está alinhado. O que mais? Pô, a gente tem o over delivery na veia. A gente gosta de chegar assim, sempre o cliente está encantado e a gente entregando mais e o cliente, caramba, vocês fizeram isso, isso, isso. Não, a gente fez mais isso aqui. Então, é o jeito de ser. Então a gente faz isso. Então, quando você traz isso para uma cultura do negócio, essas pessoas começam a perceber como que as outras funcionam e daqui a pouco começa a ter a intuição. Então, muita gente acha que intuição, cara, veio do nada. Não, não veio do nada. A intuição, ela é um processo criativo que vem sendo alimentado dia a dia pelo aquilo que você faz, aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, aquilo que você vê à sua volta. Então, isso vai criando, cara, uma inteligência coletiva. E quando essa inteligência coletiva se conecta com a proposta de valor do teu negócio e se conecta com uma necessidade de nicho dos personas que você, sabe, atende, a mágica acontece, parceiro. Só que não é mágica, é estratégia. Então, eu ajudo muito nesse ponto, conectar o autoconhecimento e o potencial humano, a estratégia dos negócios, através de todas essas dimensões que vão sair do indivíduo, né, para o coletivo. Legal. Como que... E aí acho que até... Você sabe que a gente é super novo como empresa, né? E a gente queria trazer isso, assim. Acho que hoje já falei para você, eu sempre me dediquei muito, né? A empresa, das pessoas. E tem 2 tipos de pessoas, eu acho. Que uma sou eu, que é... Quando eu saí de lá, eu saí tendo conhecimento e as pessoas. Às vezes, eu me dediquei tanto, mas não ganhei igual o dono. Né? Mas, puxa, tudo aquilo que eu fiz e me empenhei me trouxe até aqui. Né? Então, não é sobre... Você não ganhou dinheiro, mas você ganhou muitas outras coisas. Exato, Né? que me trouxe até aqui. E, para mim, tá ok. Tem outras pessoas que falam, mas vou me matar, nem é meu, né? Como que pulveriza essa cultura? Como que a empresa faz e mantém? Porque, às vezes, vem da liderança, às vezes a empresa tem essa cultura, mas ela se perde ali no meio. Até faço essa pergunta até para o ensinamento para a gente, assim, ó. Legal, como que... Ótima pergunta. Ótima pergunta. O colaborador não está conectado com aquilo, né? Bom, primeiro começa assim, você entender a sua cultura e para saber quem que eu vou atrair para essa cultura, quais são as características dessas pessoas. Então, a primeira coisa começa dando um passo atrás da tua pergunta. Eu tenho consciência da cultura que eu quero criar, que estamos criando, sabe? Primeiro ponto é esse, que você tenha a consciência do que a gente está fazendo aqui e qual é o nosso jeito, qual é o nosso propósito. A partir daí, quem são as pessoas que eu vou atrair? Qual é a minha tribo? Quais são as características dessas pessoas? Não habilidade técnica, né? Necessariamente. Cara, assim. a habilidade técnica ela era muito valorizada na época do produto e do serviço. Hoje a gente está numa era de experiência. Eu tenho que ter know-how? Tenho. Mas eu tenho que ter também as soft skills. Porque senão, meu amigo, o turnover só vai aumentar no teu negócio. O turnover, ele gasta um dinheiro enorme, ele não ajuda a consolidar a cultura. O ambiente de trabalho, ele ajuda na retenção de talentos, das pessoas querem ficar, principalmente das novas gerações, que querem qualidade de vida, querem viver seu propósito, querem estar num ambiente que elas sintam prazer. Né? Então, assim, Daniel, como que eu faço isso para... Né, lidar com aquelas pessoas que estão no meu negócio, só que elas estão ali mais focadas em fazer o trabalho só, na tarefa, né? Como que eu engajo essas pessoas, motivo essas pessoas? Foi a sua pergunta, né? Então, assim, começou lá de trás, mas se você já tem uma situação dessa, você precisa primeiro mudar o foco. A maioria dos líderes desavisados, né, eles querem focar na tarefa da pessoa. Fulano, faça assim, faça assado. E às vezes a pessoa não entrega aquilo
Poxa, já te falei 10 vezes, cara. Não faz assim. Faz... Ele quer mudar comportamento focando no comportamento. E ele quer focar no que a pessoa precisa fazer. E a pessoa, às vezes, ela não está comprometida com o teu negócio. Então, o que eu te responderia é, muda um pouquinho o foco da tarefa para a pessoa. Vai almoçar com essa pessoa. Conversa, sabe? Bate papo com essa pessoa. Pô, fulano, me conta de você. Fala da tua vida. Pô, o que você pensa? O que você pensa em fazer? O que você gosta? Sabe? O que você pensa da tua carreira? Então, é você começar a se conectar com essa pessoa primeiro para, de repente, despertar essa pessoa para uma coisa chamada carreira dela. E a carreira embasa a vida dela. Porque muitos falam assim, não, eu só estou nesse trabalho aqui para pagar minhas despesas mesmo até arrumar uma coisa melhor. Tá bom, irmão. Agora diz uma coisa, quem que você está se tornando? O quê? Daqui a pouco você vai chegar num trabalho melhor, numa empresa melhor, misteriosamente você vai virar uma chave e tu vai virar um super profissional. Me explica como é que você faz isso. Então você vai ter que se desenvolver como um super profissional a partir desse instante. Você não vai virar chave ali, tu saiu daqui, porra, fez um trabalho nas coxas até ali, aí dali se instalou o dedo e tu desenvolveu super skills. Você não vai virar um coordenador, gerente fazendo tarefa. Fazendo tarefinhas, né? Não existe. Não é isso. Não existe. Então, só que para isso você vai precisar despertar. Então, o que eu te responderia, né? Além de, né, dar um passo para trás, ver a tua cultura e atrair as pessoas certas, as pessoas que estão hoje no teu negócio, se conecta com elas primeiro antes de ir para a tarefa, entende? Entenda quem é essa pessoa, o que está passando na cabeça dela, porque de repente você pode despertar alguém e mudar a vida dessa pessoa. Então, na cabeça dela, ela estava ali para quê? Ganhar um dinheiro, pagar as contas dela e arrumar um lugar para trabalhar. De repente, você se importa com ela, essa pessoa sente que aquilo ali vai gerar um significado diferente na vida dela e fala, cara, eu quero mudar minha vida. E eu não tinha me tocado disso. Eu estava focando só em ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Pô, não, agora eu posso ter eu posso sonhar. Posso ter uma perspectiva. Eu posso ter uma perspectiva. Vida, né? Eu posso ter uma carreira. Eu posso, me desenvolver. Então, de repente, você muda a vida de uma pessoa se conectando com ela. Então, a dica que eu daria seria nesse sentido. Se conecte com a pessoa antes de se conectar. A pessoa com a tarefa ou com a entrega que ela precisa fazer. Muda o foco um pouquinho. Legal, entendi. Nossa, show de bola, hein? Isso aí a gente tá levando pra vida, viu? Olha, você pode utilizar isso no casamento, agora, você pode usar isso na tua família, você pode usar isso com seus amigos, com todo mundo. Porque muito do que eu vejo, né? Imagina, o Instituto Gallup, né? Ele fez uma pesquisa de engajamento. Se relaciona um pouco com a tua pergunta, né? Nessa pesquisa foi identificado que a maioria das pessoas não são engajadas com o seu trabalho. E essa pesquisa tem 12 perguntas, né? Uma delas é assim, alguém no meu trabalho, né, deu um feedback de qualidade para mim? Outra coisa, né? Alguém se preocupa pessoalmente comigo no meu trabalho? Eu tenho um melhor amigo no meu trabalho? Então, você vai ver, pô, mas como que essas perguntas vão são relevantes para a questão do engajamento total. Porque, cara, se a pessoa não tem significado no que ela faz, se ela não se sente especial, se ela não se sente uma pessoa naquele ambiente, se ela não tem sentimento de pertença, eu pertenço aqui, por que eu vou ligar para cá? Entendeu? Por que eu vou fazer? Por que eu vou entregar? Qual o sentido que isso tem para mim? De eu estar aqui, né? É incongruente, entendeu? Nossa, isso me fez lembrar a primeira empresa que eu trabalhei como menor aprendiz, que assim que eu entrei, eu via que a galera tampava o relógio do computador, assim. Aí eu ficava, nossa, cara, por que todo mundo tampa o relógio do PC, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam ali que elas não queriam estar ali, na verdade. Elas estavam ali porque elas precisavam do dinheiro só. E isso foi uma péssima experiência pra mim, assim, de primeira, né? Logo de cara. Sabe como eu chamo Foi isso? um call center que eu trabalhei no primeiro trabalho. Eu chamo isso de desperdício. Nossa, o maior cara. desperdício do mundo é você desperdiçar. Eu acho que é, inclusive, um pecado isso, cara. E... Você desperdiçar o seu talento, entende? E aí você vai desperdiçar o resto junto. Que o tempo. E eu cheguei lá... E as pessoas, elas nem me enxergavam, porque elas nem se enxergavam. Porque como que ela ia me enxergar ali, o meu potencial? Eu tinha muito ali a acrescentar, ajudar e tudo mais. Só que as pessoas, elas estavam ali, parece que perdidas, sabe? Muito louco isso. Olhando pra trás, eu enxergo isso, sabe? E a questão da energia, cara, foi assim um ano meio depressivo pra mim, sabe? Porque o trabalho afetou a minha vida, assim, sabe?
naquele ano, assim. É muito louco pensar. Eu fiz uma autoanálise aqui do passado ali. E isso vai ter impacto na saúde, tá? Só pra você ter Com noção, certeza, 95% das doenças, elas são somáticas. É. Nossa, cara, aquele ano Você eu fiquei cria. magro, sabe? É. Não conseguia comer, ansiedade. Então você tem Bizarro, né? burnout, tá estourando por aí. O que é burnout? Cara, é isso. É uma panela de Infelicidade pressão. com o que você faz, né? Você vai acumulando infelicidade, infelicidade, infelicidade. Tem uma hora que o corpo, ele grita, ele não aguenta. Entende? Doenças respiratórias, sabe? Gripes, enxaquecas, sabe? Doenças de pele. Se você vê o que tem de problema sendo gerado pelo trabalho, e está gerando até novas oportunidades de negócio, né? Muita gente está trabalhando com saúde mental agora nas empresas, né? Várias empresas disso, várias startups nessa linha. Por quê? Porque tá uma panela de pressão, cara. Olha que louco. Depois eu saí dessa área e fui para a área de treinamento, né? Fiz um processo lá e tal. E a minha mesa era sentado de frente para o ambulatório da empresa. Aí, cara, era o dia inteiro. Sobe gente passando mal, cadeira de roda e tal. Aí eu acabei fazendo amizade com a enfermeira lá. E ela me falava, cara, às vezes a pessoa chega aqui, eu falo, ó, senta ali dentro, toma um copo d'água, deita na maca lá. Passava 10 minutos, ela voltava a trabalhar, sabe? E ela era só uma questão de estresse mesmo. Ela tava ali angustiada, sabe, com o trabalho. E isso afetava o corpo dela. Passava mal, O que eu tô te desmaiava, falando. pressão alta. Tipo, era vários problemas, assim, ó. Aí acho que a gente Verdade. pode sair ali do autoconhecimento E agora e vir começar para a com liderança ali. a parte de cima, né? E como que o líder ajuda as pessoas nisso? Ou, porque eu vejo assim, as pessoas elas fazem bem e vira líder. Ninguém ensina ela a virar líder. Ser um líder, né? Ela só foi. É isso, o cara faz muito bem a tarefa que fala, nossa, esse aqui põe pra ser líder. Porque ele faz muito bem ali a tarefinha, né? E aí você tem o primeiro problema, né? Quando a gente fala da transição para liderança, né? O nome técnico, né? Analisando a pipeline de liderança, você é muito bom, você é reconhecido e aí lhe ofertado para você virar líder, né? E aí às vezes promovem você para sua incompetência. O que é muito duro para muitos líderes, porque eles querem continuar sendo reconhecidos pelo aquilo que trouxe eles para a cadeira. Isso é um tiro no pé, que é onde você tem um líder que não consegue delegar, não confia nas pessoas, acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ele, quanto ela. Né? Aí vem o microgerenciamento, aí vem vários problemas da liderança que não são problemas da liderança ou às vezes até da competência da pessoa na liderança. Ela não entendeu que virou a chave dela do papel. Então, a primeira virada de chave, né, eu era líder de mim mesmo. Eu tinha ali minha agenda, minha alocação de tempo, eu me planejava, eu me estruturava, eu fazia muito bem tecnicamente o meu trabalho. Virei líder, beleza, eu vou precisar fazer a agenda da minha equipe, eu vou precisar ter lá minhas metas, eu vou ter que fazer o planejamento estratégico acontecer. Com todo mundo. E aí eu vou precisar valorizar e desenvolver pessoas, eu vou precisar valorizar, reconhecer o talento das pessoas, e eu gostava que reconhecia o meu talento. Então meu ego está acostumado a receber o tapinha nas costas, agora eu vou ter que dar o tapinha nas costas. Agora eu vou fazer com que as outras pessoas sejam melhores que eu até. Tem gente que não consegue. Tem gente que compete com a própria equipe e vira líder, compete com outro líder da outra área e assim, porque a outra área o quê? Da nossa empresa? Não, porque o processo está errado. Não, o processo está errado, o processo da forma como a gente cria valor no nosso negócio. Então, a gente precisa ter uma consciência do que é ser líder e consciência do nível de liderança que a gente está. Porque se eu viro o líder de outros líderes, que é, né, a terceira pipeline, eu vou precisar desenvolver muito mais a minha comunicação para interagir com outros stakeholders do negócio, né, outros públicos, né, começo a interagir com o mercado, começo a analisar tendências macroeconômicas para ser esse líder, né, do nível mais alto. Então, assim, antes de falar de liderança, são desafios da liderança. De eu conseguir, né, entregar o que o meu papel atual pede. Então, a gente precisa ter aqui autoconsciência. Uma autoconsciência do papel, uma autoconsciência de entender quais são minhas esferas de responsabilidade. Qual
quais são as iniciativas mais alinhadas a essa esfera de responsabilidade. Eu vou precisar ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu vou precisar, sabe, trazer desafio para essas pessoas no dia a dia. E outra coisa, às vezes você vai ver que a pessoa ela vai errar. E dependendo ali, né, do impacto daquele erro, é deixar errar. Pô, vai morrer alguém? Não. Vai ter um prejuízo junto ao cliente? Não. Então deixa errar, cara. Então, às vezes, quando você dá a oportunidade, a pessoa erra, beleza, começa com ela. Pô, e aí, o que você aprendeu e tal? Pô, bacana. Cara, faz parte. Uhum. Então, você começa a criar um clima de confiança que a pessoa, ela começa o quê? A elevar a autoestima dela. E quando o colaborador eleva a autoestima, a autoconfiança dele sobe ou desce? Sobe. Sobe. Então, esse colaborador, ele chega para você, pô, deixa eu fazer isso aqui agora. Pô, legal, aqui, olha a entrega que eu fiz. Eu pensei, o que você acha de eu fazer isso aqui agora? Então, aí você começa a ter gente que é o contrário do que você falou antes. Pô, Dan, como é que eu lido com pessoas que não estão engajadas? Então, ajudando a elevar a autoestima delas, a autoconfiança, para que elas possam se desenvolver. Entendi. É você fazer o papel de ajudar essas pessoas a ter autoconhecimento também, né? Sobre si mesmo também. Esse é um A dos base- papéis da Da liderança. liderança, é a base. A base seria confiança, então. Eu acho que a confiança é o elemento central do que é a produtividade hoje, do que é a inovação hoje, do que é a colaboração. Porque o ser humano ele foi educado, né? Para quê? Para, sabe, estar ali na escola fazendo prova individual, levantando a mão para ver quem é que se destaca e sentando uma cadeira atrás da outra para quê? Preparava para as indústrias. Hoje em dia as indústrias, né, cada vez mais estão diminuindo e está aumentando empresas que escalam, né? Empresas que aumentam o seu faturamento sem aumentar a sua despesa com o uso das plataformas. Então, assim, a gente está em outro cenário mundial. Então, para esse novo cenário, eu vou precisar pensar diferente. Tem muita gente falando, pô, você precisa ser mais estratégico e tal. Mas, cara, como que eu vou ser estratégico se eu não penso estratégico? Sabe? Eu tenho que pensar estrategicamente. Eu preciso ter essa clareza, né, para desempenhar. Então, a liderança, ela precisa, antes de falar das habilidades ou competências da liderança, o que é ser líder, a gente precisa entender os níveis de liderança que você tem. E principalmente a primeira liderança, né? Como você falou, você não aprende a ser líder e a maioria dos líderes não é ensinado a ser líderes, sabe? Pelas entrevistas que eu já fiz, pelos dados de mercado. Tá? E outra coisa, as pessoas são promovidas à liderança, você acha o quê? Pela competência técnica de forma objetiva ou houveram alguns fatores subjetivos ali e até afetivos de quem promoveu? O que você acha? O que você está nos ouvindo? O que você acha aí? Acho que é um pouquinho do afetivo. Muito afetivo. Só vou almoçar com aquela pessoa. É afetivo, cara. Os dados estão aí. Então, assim, quando a gente pensa em processos, né, objetivos para promoção de pessoas, eu vou precisar ter clareza, cara, qual que é a estratégia do nosso negócio? Qual que é o valor que a gente entrega? Para aquela função, qual que é o perfil da função que a gente tem? Quais são as responsabilidades dessa função? Quais são as principais competências dela? Aí sim eu vou ver quem são as pessoas que têm maior fit com isso. Fit com a minha cultura, fit com a função. Para que eu possa o quê? Promover a pessoa certa para o lugar certo. Sem o meu viés afetivo. Que é o que acontece na prática. As pessoas são promovidas muito pelo viés afetivo. Né? E principalmente quando a gente fala de liderança, aí você começa a ter vários líderes parecidos, o que é uma super ameaça para o negócio. Nossa, você vai tendo equipes muito parecidas com o gestor. Isso é péssimo, porque você tira diversidade e diversidade de pensamento também, né? E tira a essência da pessoa, né? Todo mundo fica igual ali. Não tem inovação também. E até vindo para o nosso tema central, sempre é educação, aprendizagem. Aí, vou conectar assim, ok, entendi e sei qual é a minha cultura e eu, como empresa e a minha liderança, temos um foco. Vamos supor, você foi lá, deu a mentoria e temos um foco ali para organizar tudo.
Você treinou os líderes, a parte de cima. Como que eu ensino a todo mundo vir comigo? Aqui a gente está falando de alinhamento. Então, assim, a cultura, ela precisa ser estabelecida no dia a dia através dos exemplos, através do reforço positivo do que está funcionando, através do alinhamento e, principalmente, da voz para as pessoas. Então, é muito importante, né, você conseguir, semanalmente, ter reuniões com essas pessoas para que elas falem, sabe? E você ter reuniões um a um, para que essas pessoas, sabe, você entenda como essas pessoas estão. Então, quando eu olho para, né, eu pergunto para alguns líderes em programas de capacitação, né, como é que está a tua agenda? Aí eu olho a agenda desses líderes é muito puxada pelos outros, né? E aí eu pergunto, pô, quando que você recebeu um feedback de qualidade? Essa pessoa responde, pô, eu não recebi um feedback de qualidade. E quando que você tem dado feedback de qualidade? Não, eu tenho anualmente lá o meu feedback. O feedback institucional. Né? E de vez em quando eu converso com um, com o outro, de vez em quando. Vamos olhar para a tua agenda de novo? O que é mais importante aqui para você fazer teu time funcionar? Não, preciso de alinhar as pessoas, né? Beleza. Como que o alinhamento de pessoas vai entrar na tua agenda? Abre a agenda aí, vamos planejar aqui. Então, assim, cara, você tem que abrir a tua agenda, tem que ter 2 horas por semana lá, no mínimo, para você botar 2 horas em 2 dias diferentes, para você marcar reuniões 1 a 1, toda semana. Se você tem 10 pessoas, né? Então, teoricamente, em 2 semanas, 3 semanas ali, 4 semanas, você já está ali quase com a tua equipe toda ali com 1 a 1. Então, primeiro, para precisa... dar feedback sobre o trabalho dela. E alinhando essas também, pessoas. Né? E ouvir essa pessoa, né? Então, assim, abre uma reunião semanal, essa reunião ela começa... feedback, não é para falar de tarefa, né? Não você falando, dá voz para as pessoas. Gente, queria ouvir vocês. O que tem funcionado muito bem? O que vocês estão observando? O que vocês acham que precisa ser melhor ainda? Então, primeiro, abre a reunião, 5 minutos, 10 minutos ali. Gente, eu quero ouvir vocês. No início, a galera tal, não sei o quê. Daqui a 2, 3 reuniões, a galera já entendeu. E quando você dá voz para as pessoas começam a se sentir parte daquilo. Porque se eu tenho voz, isso aqui também é meu, eu tenho um pedacinho. Aí eu começo a desenvolver o senso de dono quanto a responsabilidade. Então, para eu fazer esse alinhamento que você está falando, eu vou precisar dar voz para as pessoas, eu vou precisar fazer um feedback 1 a 1. E nesse feedback 1 a 1, é você perguntar se essa pessoa está bem de várias maneiras. Sabe aquela coisa que você pergunta, e aí, cara, tudo bem com você? Tá tudo certo? Claro, não, tá tudo bem. Porra, bem mesmo. Pô, me fala aí como é que tá a tua semana e tal. Como é que tá a família? Conta, como é que tá a família, não sei o que, né? E, pô, mas, cara, tu tá legal. Aí, de repente, a pessoa, isso aqui tô tendo dificuldade aqui e ali. A pessoa começa a aparecer, cara, é uma cebola. Vamos fazer uma metáfora, uma cebola. Você tem várias camadas. E, às vezes, o líder ele só consegue enxergar a casca. E a pessoa tem medo de que, pô, se eu me abrir, o líder vai achar que eu sou incompetente. Como que ele vai me dar bônus? Como que ele vai me promover? Entende? Por isso que eu falei da confiança ser o elemento central. Inclusive para a inovação. Porque para a inovação, como que eu vou errar? E como que a gente lida com o erro aqui? Velho, são microexpressões. Quando você, sabe, cometer um erro, a pessoa olha para você... A microexpressão que você vai olhar para essa pessoa ali vai mostrar para ela se ela está no ambiente de confiança ou não. Não, tudo bem, não tem problema não. A cara que você fez quando você, sabe, falou aquilo. Então, você vai precisar se preparar para isso, sabe? Então, a tua pergunta foi uma pergunta mega complexa, que envolve alinhamento de pessoas, envolve preparação do líder para ele criar esse ambiente de confiança, dar voz às pessoas, fazer reforços, sabe? O reforço positivo todo dia. É toda hora, cara. Você viu alguém, pô, esse projeto aqui... Cara, ficou muito legal esse projeto aqui. Deixa eu explicar o porquê. E na reunião semanal, pô, gente, o que vocês acham que foi muito bom essa semana tal que merece destaque aqui? Deixa que as pessoas falem. Então, o que acontece? A gente vai tornando clara qual é a cara do sucesso. Então, a cara do sucesso vai ficar tão clara para todo mundo que as pessoas começam a ter ideias.
Então, aí você vai fazendo com que as equipes, analistas júnior, sêniores, né? Todo mundo começa a enxergar o que a gente está tentando fazer aqui, qual que é o nosso propósito, qual é a cara de sucesso. E eles começam a trazer o que está funcionando. Então, você faz o feedback de reforço, pô, parabéns, muito bom, faça mais. E aquele feedback também de ajuste. Olha só, isso aqui ficou legal, mas vamos dar uma ajustadinha aqui que vai ficar ótimo, vai ficar excelente. Deixa eu te mostrar qual o impacto disso que você está fazendo. Então, você começa a pessoa a entender, né, o framework da intenção que ela teve de fazer aquilo, qual comportamento, ação que ela teve e qual é o impacto. E quando você conecta a intenção com o impacto, você sai do comportamento, que é o que eu falei anteriormente, daquele líder que só faça isto, faça aquilo. Isso não existe. O que você faz quando você não está no ambiente, entendeu, líder? Ah, não, quando eu tô, tudo acontece. Não, beleza. O teu papel é, sabe, é ser relevante para a produtividade do teu negócio. É você conseguir empoderar as pessoas para que isso aconteça. E aí essas pessoas vão precisar ter clareza, vão precisar ter tomada de decisão também. Então, precisa atribuir autonomia para essas pessoas. Você precisa criar níveis de autonomia diferentes para as pessoas da equipe, independente da liderança. Então, você precisa, sabe, parar para pensar isso. Qual a autonomia que eu posso dar para as pessoas, independente do nível delas de liderança ou não, se são especialistas técnicos. Então, conforme eu vou aumentando essa autonomia dessas pessoas, essas pessoas vão se sentindo que elas, sabe, têm responsabilidade. Isso vai gerando uma autorresponsabilidade e quando um olha para o outro e vê que está todo mundo fazendo a mesma coisa, você começa a criar um time de alta performance. Sim. Então, isso assim, cara, é um trabalho diário que precisa de exemplo, precisa de apoio, direção, precisa de feedback constante, diário, minutário, sabe? É a todo instante. Então, isso não para nunca, tá? Eu não acredito numa fórmula mágica ou num treinamento ou num evento que vai ser a virada do jogo. Eu acredito numa coisa chamada consistência. Sim, entendi. E... É igual fazer academia, né, cara? Tipo, você não vai um dia, uma semana, um mês, você vai ficar já com o físico perfeito. Eu uso muito essa metáfora. Né? e separar tudo que você fez. Separar tudo que você você fez, você perde ali uma semana. Prometeu a última pergunta, tá? Mas daí depois tem mais uma coisa. Só para eu entender, assim, ó. Entendi o feedback. E daí, como empresa, o quão é importante, se é importante, e se for, o quão importante é o plano de carreira, o plano de salários, isso tem impacto pequeno, grande, na motivação das pessoas, no empenho das pessoas? É Tem que muito tá claro? importante, sim. Porque o que acontece? As pessoas, elas precisam de ter... sabe, elas precisam criar sentido na vida delas. Muita gente fala assim, pô, eu preciso envolver as pessoas na estratégia do negócio. Aí eu pergunto, né? Como que você pode tornar a estratégia do negócio significativa para a pessoa? E eu começo o papo por aí. Então, eu questiono os líderes em relação a isso. E aí, você precisa trazer um monte de coisa para a consciência dessa pessoa. Uma delas é a carreira dela. Porque aí, ela começa a parar para pensar, pô, o que eu curto fazer? Quais são meus sonhos, minhas ambições? Como que eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Antigamente a gente falava onde você quer estar, como que você quer estar daqui a 5 ou 10 anos. Só que, 5 anos não é nem o planejamento estratégico das empresas, né? Antigamente as empresas faziam planejamento estratégico para 10 anos, 5 anos. Hoje em dia, 3 anos e olhe lá. Sim. E aí, ano a ano, estão revendo tudo. Né? Hoje, as coisas também estão mudando muito, o planejamento estratégico hoje das empresas, assim, a cada ano eles estão revendo tudo, sabe? E outra coisa, não espera terminar o semestre, né? Eles estão ali no trimestre, estão fazendo várias reuniões. Já fazendo uma reavaliação. Por quê? Porque está muito dinâmico. E aí, quando você fala de carreira, você precisa tornar isso significativo para a pessoa. Porque aí você pode ajudar essa pessoa, qual é a trilha de desenvolvimento dela? O que ela pode aprender já agora, hoje, no trabalho dela, que vai levar ela em direção a essa trilha. E aí, qual o papel que essa pessoa pode desempenhar dali para frente? Você também conversa isso com a pessoa.
Então, quando isso começa a trazer significado para a pessoa e sentido para a vida dela, você aumenta a qualidade do trabalho, o clima de trabalho, diminui o turnover, né? E você começa a reter talentos mesmo. Porque não adianta reter pessoas se não são talentos. Sim. Sabe? Muita gente, não, meu turnover é baixo. Eu pergunto, e tua produtividade? Pô, peraí. Não, e a tua inovação? Não, a gente mantém ali... Pô, não tem inovação, não tem produtividade, tua empresa tá morrendo. Entendeu? Não tem outro caminho. Se você não está crescendo hoje em dia, você está morrendo. Se você não tem inovação, você está em sério risco. Sabe? Então, assim, a retenção de talentos são pessoas que estão alinhadas com a tua entrega de valor, que vão estar tendo ideias e aumentando sua autonomia e sua esfera de responsabilidade cada vez mais. E tendo ideias, intuição alinhada ao que você está tentando fazer. Isso gera crescimento. Então, respondendo a tua pergunta, você precisa trazer isso para a carreira das pessoas que estão ali. Então, beleza, pô, tu tá aqui como analista júnior disso aqui e tal. Pô, você curte isso aqui, não sei o quê. Sabe? Como que você se vê daqui para frente? E vamos criar aqui uma trilha de desenvolvimento sua para você fazer algumas atividades já no trabalho imediatamente, que vão estar te ajudando a chegar lá. O que você precisa aprender para isso? O que você vai estudar para aplicar no teu trabalho? Então, faz um plano ali. Beleza, eu estudei 1 hora, vou aplicar 1 hora aqui no trabalho isso. Você quer saber sobre aqui, gestão de projetos? Beleza. Então, aqui, você vai ajudar nos projetos aqui do negócio, da nossa área. Então, você vai estudar 1 hora de gestão de projetos e vai aplicar aqui, estruturando gestão de projetos dentro desse projeto que já está em curso. Só que isso faz parte de uma trilha de desenvolvimento. E isso vai ter a ver com a carreira dessa pessoa. Isso vai ter a ver, de preferência, com a forma como você remunera também essa pessoa. Se você tem bônus, como que é a sua pele, como que é a seu evolução salarial. Então, pô, todo ano, né, você vai ter X bônus, né? Essa semana eu tive uma reunião, eu sou um dos precursores da Escola da Rebeldia da Reserva, né? Durante um bom tempo, né, eu estive com eles lá desenvolvendo as equipes da Reserva. A Reserva, ela faz muito isso, né? Então, assim, os vendedores, eles estão ali, cada ano eles recebem X de aumento, aí tem ali o que eles fazem, os bônus deles, as coisas. Então, assim, precisa fazer sentido. A meta em equipe recebe tanto. Cara, assim, a forma de remunerar tem que ter a ver com a cultura que você está criando. Então, assim, se você quer uma cultura de colaboração, eu pergunto, como é que você remunera? Não, individualmente. Pô, parceiro, não tem coerência. Então, eu estou trazendo um exemplo prático aqui para responder a tua pergunta. Pô, plano de carreira e remuneração precisam estar alinhados com a sua cultura. Se a minha cultura é colaborativa e eu premio de forma individual, irmão, você tem que rever a coerência do teu negócio. Entende? Legal. Porque o pessoal começa até a se matar em si, né? Claro! Porque se eu fizer mais que ele, eu vou ganhar mais que ele, eu vou passar a perna nele. É a contracultura. Com certeza. É o inverso, né? Por isso que eu gosto muito de algumas palavras, né? Equilíbrio, coerência, entendeu? Clareza. Então, assim, isso tudo precisa estar funcionando junto, de forma harmônica. Na criação da tua cultura, no teu ambiente de trabalho, né? Isso precisa ser significativo para as pessoas. Porque aí você vai tendo o quê? Você vai formando a tua tribo, cara, entendeu? São pessoas que estão ali porque querem estar ali. E eu acho que carreira... Dinheiro é importante também, né? Que nem você falou. Sim. Porque senão vai virar só uma empresa do amor e as pessoas têm dinheiro também. Eu acho que é ilusório isso daí, entendeu? Não, é o propósito. Não, ótimo, mas se não pagar as contas, irmão, se não tiver o teu conforto, sua perspectiva de crescimento, não adianta. Não dura. Não dura. Dani, para você finalizar a fala sobre o tema, você tem alguma coisa que você quer dar de dica para as pessoas sobre isso, sobre como elas começam, como elas melhoram? Claro, eu acho assim, né? O ponto inicial é o autoconhecimento, né? Eu olhando para a nossa educação, né? Se eu pudesse reescrever educação, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu incluiria logo no início da educação autoconhecimento,
empreendedorismo e matemática financeira aplicada a negócios. Né? Isso é importante. Para que o empreendedorismo, né? Ou seja, eu tenho um sonho, não sei o que, beleza, teu sonho está aqui, como que você estrutura os seus sonhos como se fosse uma escadinha, né? Então, primeiro, eu ajudaria as pessoas a pensarem nisso, né? Daquilo que você quer, como que eu estruturo isso? Então, a dica que eu dou saiba quem é você, conheça o que te motiva, o que você gosta. Outro ponto muito importante, né? Reconheça quem você é, né? Aí eu tenho os 3 A's do Daniel, né? Autoconhecimento, conhecer quem você é. Autovalorização, se amar, se respeitar, gostar de quem você é, se aceitar, para parar com esse negócio de ficar olhando para os outros, se comparando. Você vai se sentir superior ou inferior. Os dois não te adiantam, só te atrapalham na vida. Então, você tenta até, às vezes, criar uma imagem que não é tua, sabe? Então, assim, dessa autovalorização, autogestão. Procura aprender como você é. Eu sou uma pessoa que me dou super bem com pessoas, mas eu acabo não conseguindo realizar o que eu quero. Beleza, crie planos, então, bota no papel. Eu sou uma pessoa super certinha e tal, mas tenho medo de errar, acabo não fazendo, procrastino. Beleza, coloque prazos para você tomar suas decisões e entrar em ação. Entende? Então, a dica que eu dou além do seu autoconhecimento, passa a fazer uma autogestão, sabe? Entende? Pense assim, o que eu quero fazer e o que vem me impedindo de fazer isso. Como que eu posso neutralizar isso? Eu posso aprender alguma coisa? Mas isso tudo relativo a quem você é. Por isso que o autoconhecimento ele é tão básico. Porque você não está mais se comparando com os outros, você não está buscando referências externas. Eu relativo a outra pessoa, eu relativo a uma carreira, a uma empresa. Não, sou eu absoluto em quem eu sou. E eu, com base nessa consciência, nessa coerência, eu vou construir o mundo a partir de mim. Daniel, isso é egoísmo? Não é ética. É ética no sentido do ethos. Modo de ser, modo de viver. Então, quando você cria esse mundo, o mundo de Daniel, né, o teu mundo, cada um está ouvindo, você criando esse teu mundo, você passa a ser ético com você, porque você respeita a sua entidade no mundo. E aí, esse mundo à sua volta, você começa a transbordar quem você é para o mundo. E aí você transborda para tua família, você transborda para tua rua, você transborda para a empresa, para o negócio que você está inserido. E isso é muito bacana, por quê? Porque vão ser pessoas conectando a pessoas. Isso vai evitar até que você caia em lugares e situações que você, às vezes, nem queria estar. Você só está ali. Você sai do piloto automático. Né? É exatamente isso. E aí você vai para a cabine do piloto. Então é você no piloto da sua vida, né? Você no comando da sua vida. Eu quero isso, eu quero estar aqui, eu gosto disso. E aí assim você vai guiando sua vida. E aí você tem pessoas verdadeiras vivendo entregas verdadeiras. Isso ajuda o mercado, porque a gente vai ter mais qualidade naquilo que está sendo entregue. A gente tem mais empatia, sabe? A gente tem melhor comunicação e relacionamento, que é outra dica que eu dou. Treina a sua comunicação, sabe? Procura aprender a se comunicar, aprender a fazer pedidos para que você diminua a sua frustração e a frustração daquilo que você não tenta. E aí, minha outra dica é se arrisque mais, sabe? Faça mais pedidos, saia dessa zona de conforto, se conectando com as pessoas que você quer estar perto, né? E, claro, né, se afaste daquelas pessoas que não têm a ver com você. Porque o meio social, ele impacta muito, e o ambiente que a gente está inserido impacta muito na nossa vida. Então, procure entender quais são os ambientes que eu quero estar, qual é o estilo das pessoas, sabe? Quais são os pedidos que eu quero fazer para essas pessoas, o que eu posso ofertar, colaborar. Então, isso que eu quero dizer de você criar no seu mundo, entendeu? E um mundo a partir de quem você é, não um mundo a partir de quem você quer parecer ser. Porque hoje o mundo está cheio de gente que está parecendo ser. Algumas pessoas são. Porque aí ela quer ter para depois ser. E elas querem ter e parecer. Isso gasta muita energia, gasta muito dinheiro, gasta muita saúde e gasta muito tempo. Sim. Então, a dica que eu dou é, primeiro, seja. Comece ali pelo ser, mas para isso você vai precisar conhecer quem você é. Então, autoconhecimento de início, e a partir daí, construa uma vida transbordando quem você é. Viva a vida que você nasceu para ser. Né?
E é isso que eu venho falando aí nas redes sociais, né? Depois vocês podem deixar os links aí, Daniel Scharf Oficial, Instagram, LinkedIn, só botar Daniel Scharf, né? E eu sou um apaixonado por isso, né? Acho que dá para notar, né? Que eu tenho paixão por fazer isso. Todos os links vai estar na descrição aí do vídeo aqui no YouTube. Dani, para finalizar, queria te trazer uma lembrança de ontem. Muito antiga a lembrança, Muito né? antiga a lembrança de ontem. Aí, a hora que eu der para você, além de falar o que significa para você, só explica para as pessoas... A surpresinha do final que a gente falou aqui. Por que, né, disso? Para ela, porque é uma interna nossa, né? A gente estava numa imersão, aí significa, sobre a imersão. Mas daí eu queria que você falasse sobre isso, porque significou muito pra gente, né? E tem tudo a ver sobre autoconhecimento, né? Inclusive. Então, Nossa, tô curioso. quero saber. Vai ser engraçado, você vai Vai dar ser um risada. pouco engraçado, eu acho. Vai lá. Fala aí. Cara do céu! Que engraçado. Você sabe que eu peguei uma, né? Essa aqui. A Diana, ela levou um monte, né? Ela saiu pegando um monte e Mas essa levando. que a gente usou. A gente trouxe Essa de lá. aqui, Tá lá. O fio ele O fio, arrancou. aham. Um pedacinho dessa. Eu falei, vou levar e vou dar pro Daniel no podcast. Você tá brincando. Você tá falando sério. A gente tava fazendo os depoimentos das meninas lá e ela pegou e falou, vou levar isso aqui. Então. Gente, Olha aqui, ó. bate até foto disso, cara. Tendo aqui, bebê tá ali atrás das câmeras, né? Que sensacional. Não, agora vocês me surpreenderam mesmo. Bom, gente, isso daqui é o instrumento da fala, né? A gente terminou uma imersão, uma roda maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Quem tá de fora pensa que a gente é doido, né? Quem Tipo, que pedia isso daqui tinha ali o poder da fala, né? Para trazer uma fala, né? Algo que ainda não foi dito na imersão e todo mundo, né, compartilhou ali esse processo interno, né? E claro, tem a ver com autoconhecimento. Pô, gratidão enorme, né? Foi legal, né? Guardar com muito carinho, E um né? monte de gente levou uma pinha para casa, gente, porque significou muito, assim, ó. Porque o evento era sobre autoconhecimento. Por isso que eu fiquei muito feliz de você vir aqui no outro dia, né? E compartilhar com a gente. E eu acho que esse podcast é até especial, porque a gente conversou um pouquinho por trás dos bastidores, e você sabe que não é só um podcast, mas pra gente é até uma mentoria, né? Porque daí a gente tá se adaptando na empresa, e a gente quer criar uma cultura legal, a gente quer ter pessoas legais junto com a gente. Com certeza. E é importante a gente saber, porque é isso, a gente vai fazendo, a gente vai indo, deixa a vida me levar, aí quando chega lá, fala assim, poxa, mas eu quero pessoas como legais. empreendedor, também. a gente vai equilibrando vários pratinhos assim e vai caminhando conforme a vida, né? Só que a gente tem que parar uma hora para olhar para justamente a cultura, né? Porque a gente está num momento que a gente precisa trazer pessoas com a gente. E aí eu vou só trazer pessoas para fazer tarefas ou eu vou criar essa cultura e colocar o propósito em primeiro lugar, né? É isso aí, ó. Então a gente está passando por essa fase assim do início da criação de cultura com pessoas em equipe. Então pra gente foi muito importante essa conversa. Foi até uma mentoria. Começar a pensar assim. O bebê manda você não vai mandar nota fiscal, hein? Nem vem. Então, bebê, já calcula o tempo ali meia hora antes, né? Mais uma hora aqui. Você nem vem, hein? A dica que eu dou pra vocês é começa a escrever tudo que é importante pra vocês, né? O que cara, assim, o que se não abre mão? O que se não abre mão numa entrega? O que se não abre mão na forma de vocês interagirem, se relacionarem? Então, existe aquilo ali, o que eu não abro mão é aquilo que eu mais preservo, que vai ter a ver com os meus valores, né? Então, assim, a primeira coisa é ter clareza de, cara, eu não abro mão de... Aquilo ali começa a virar uma regra, entendeu? Os valores, né, são a norma, e a norma traz o que vai ser normal no nosso dia a dia. Então, qual é o nosso normal? Depende da norma. Qual é a norma? Qual o critério que a gente utiliza para medir as entregas? Entende? Então, você começa a tornar isso claro primeiro para vocês como fundadores. Por isso que eu entrevisto fundadores, né? E eu mapeio o potencial dos fundadores para criar cultura. Recentemente, eu entreguei um projeto que eu criei a cultura da Alexia Brasil.
Foi um projeto incrível, assim, né? Existe Alexa em outros lugares do mundo, né? Na Europa. E aí a gente criou aqui, né? O CEO daqui, que já era meu cliente, né? Decidiu criar a cultura Brasil. Né? A gente fez um processo assim enorme de entender os aspectos mais importantes ali para a equipe, para a estratégia do negócio, para o mercado, para os clientes, né? Então, a gente criou uma cultura toda orientada a isso. Então, assim, o que é essencial? Tipo, você queria tipo, uma constituição da empresa, assim, né? De princípios, de valores. Porque aquilo ali vai ser a forma que você vai criar vantagem competitiva. É como você entrega valor e é como você vive a vida. Então, as pessoas que estão ali no teu negócio, precisa fazer sentido para elas, porque elas vão ficar felizes, entendeu? Então, pessoas que, gostam de fazer entregas superiores, gostam de entregar, de utilizar sua criatividade no trabalho. Imagina se elas não puderem ser criativas. Você falar para a pessoa, olha, aqui não, você tem que fazer isso, só o processo. Você vai matar essa pessoa. Essa pessoa vai odiar a tua empresa. Entendeu? Aí ela vai fazer o que você falou lá, vai colar a hora lá do computador. Entendeu? Ela vai tampar o relógio. Vai tampar o relógio, entende? Então, assim, você precisa fazer o ambiente da sua empresa estimular as pessoas, e não o contrário. Então, para isso, você vai ter que ter consciência. E aí, junta tudo, a gente tem um negócio de sucesso. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Foi muito especial aí. Com a gente. E, pessoal, sigam o Dani. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Para quem estiver no YouTube, né? Inscreva-se no nosso canal, nas redes, no Segue a gente no nosso Instagram, a gente tá no Deezer, Spotify também. Então, é isso aí. Maravilha, sucesso é ser feliz. Que é o refrão da música que eu criei lá com o Serginho Grupo, com uma galera, né? Chamado Descubra-se. Que é uma capacitação que a gente tem, uma imersão, né? Essa música aí tá no ar aí? Ela acabou de ficar prontinha da gravação. Eu vou enviar pra vocês. Tá no seu YouTube? No YouTube ainda não. Ou alguma coisa Acabou de ficar pronta. Acabou de ficar. Você vai lançar, entendi. Logo, gente. Então acompanhe nas redes sociais aí que logo sai essa música. Tchau, obrigada, gente. Valeu, gente.